Meu querido Crismando, Crismanda, eu desejo a você saúde, paz e bem. Não é porque estamos de forma virtual que não estamos reunidos em unidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Onde tem dois ou mais falando sobre ele está ali. Então, eu não consigo começar nenhum encontro de catequese se não for primeiro com a oração. Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. O Espírito Santo, Espírito esse, que vai ser uno com você no dia da sua crisma, no dia do sacramento da confirmação. Nós chamamos crisma, mas muitos não sabem talvez disso. Crisma é o nome do óleo que será ungido na sua testa, confirmando que você quer ser católico, quer petrificar-se na barca de Pedro, onde fora dela não existe salvação. Então, vamos invocar a presença desse Espírito de amor, desse Espírito Santo, para que esse encontro virtual, ele germine e ele floresça no decorrer da sua vida, no decorrer da sua caminhada de fé e renda todos os frutos, principalmente os dons do Espírito Santo, que são tão necessários na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, nos momentos felizes e principalmente nos momentos tristes, nos momentos em que a gente não vê saída, nos momentos de dor, nos momentos de luto, em qualquer situação. Espírito Santo de Deus, Consolador. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu citei no nosso encontro no WhatsApp, nas nossas conversas pelo WhatsApp, a passagem eu não sei se vocês leram, né? Eu pedi que vocês meditassem, se possível, várias vezes, esta passagem de Mateus. Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Eu vou ler para vocês. A sua Bíblia pode ser que esteja... Eu gostaria muito que ao assistir esse vídeo, você estivesse com a palavra de Deus na mão, né? E você estando de posse da sua Bíblia, se a sua for Ave Maria, editora Ave Maria, ela vai ter as mesmas palavras minhas, as mesmas palavras da minha. Mas a sua pode ser a edição pastoral da CNBB, a sua pode ser a do Padre Reginaldo Manzotti, né? Enfim, não importa. Se for uma Bíblia católica, eu preciso que sua Bíblia seja católica, né? Mais para frente, no mês de setembro, no mês da Bíblia, vamos enfatizar o porquê que eu peço tanto aos meus catequizandos que as Bíblias sejam católicas, certo? Então vamos lá. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos,
foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Essa foi a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque eu pedi que você atentasse para esta passagem de Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Vocês estão pleiteando, vocês estão buscando o sacramento da confirmação para receber o crisma, o óleo ungido na sua testa, confirmando que você é católico, apostólico romano, católica, apostólica romana, e que não pretende converter-se a outras ideologias, crenças ou religiões. Pois qualquer tipo de conversão, segundo o catecismo da Igreja Católica, para qualquer outra seita ou outra denominação, chama-se apostasia. Então, quando uma pessoa toma a decisão de dizer eu quero me crismar, ela está dando um sim à religião católica e está dizendo um não à apostasia. Apostasia é a mudança de religião e essa migração vinda de completas heresias. Nós devemos respeitar todas as religiões. Entendam aqui que meu discurso não é de ódio, muito pelo contrário. Tenho parentes que são evangélicos, tenho amigos que são evangélicos, espíritas, ateus. Convivo muito bem com todos eles. Inclusive, neste momento de luto, hoje vi de uma pessoa que se diz ateia dizer que o meu testemunho de vida faz com que ela creia que existe realmente um Deus. Então, eu digo isso para me vangloriar? Não. Digo para sustentar que convivo com todas as pessoas de todas as religiões, pois não crer em Deus também é uma religião. É uma escolha de vida, né? Mas você que optou que depois de fazer a primeira Eucaristia, depois de muito caminhar, talvez até ter bebido de outras fontes, escolheu a religião católica como alicerce espiritual. A igreja, ela sempre vai lhe trazer ferramentas fornecidas por nosso Senhor Jesus Cristo e vindas do Espírito Santo após a ascensão de Jesus aos céus, para que você se fortaleça e possa ser um cristão autêntico, seguidor de Jesus Cristo. Com essa passagem de Mateus, ele no início diz que no versículo 3 ele diz: e seus discursos foram uma série de parábolas. Eu não sei se você sabe o que significa
parábola. Mas nada me custa, neste nosso encontro, se você não sabe esclarecer você, e se você sabe, talvez acender mais ainda as lamparinas do seu entendimento. Quando a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. A gente não pode amar quem a gente não conhece. Você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos. Se você for casado ou casada, seu cônjuge. Mas para você amar, primeiro você precisou conhecer. Para amar seus pais, mesmo com virtudes e defeitos, você nasceu nessa família e aprendeu a amá-los. E em se tratando do cônjuge, mesmo não sendo o amor ágape, que é o amor de Deus, você amou Eros, o amor Eros, homem, mulher. Mas há a forma de amor. E qualquer forma de amor só consegue se dar através do conhecimento. Com a nossa Igreja Católica não é diferente. Com Jesus não é diferente. Muitos de nossos irmãos migram para outras religiões e alegam que conheceram Jesus naquela religião, naquela denominação, porque outrora, quando católicos, não conheciam Jesus. Porém, há um pequeno erro de interpretação no conhecer Jesus. Você está conhecendo Jesus. Você está aprendendo mais de Jesus, com uma simples leiga, uma humilde serva, mas que se esforça bastante para levar, não só em palavras, mas em atitudes, quem realmente é Jesus. Você não precisa saber de trás para frente o catecismo da Igreja Católica. É bom que você conheça o catecismo da Igreja Católica, é maravilhoso. Mas se você tiver uma base de sustentação fortalecedora, a ponto de deixar você convicto de que é na Igreja Católica que você quer ficar, você conhece Jesus até melhor do que os nossos irmãos de outras denominações. Então, parábola é uma história contada, mas não é uma história de pescador, não é uma história qualquer, inventada sem nenhum propósito. Parábola é uma história que contém uma moral profunda e vinda da parte de Jesus, teológica, ou seja, inspirada por Deus. Então, Jesus falou do semeador. E ele diz que o semeador saiu a semear sementes. E se você teve alguma experiência já de vida no campo, você há de convir que as sementes, quando são lançadas em diferentes tipos de solo, elas se perdem, elas não germinam e, dependendo do tipo de solo, elas crescem, frutificam, tornam-se árvores frondosas e frutíferas. Em terrenos estéreis, ela não vinga. É o caso da parábola do semeador. Ele primeiro, no versículo 4, disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Quem são esses pássaros? Que tipo de semeador você, meu querido catequizando, está sendo? Quais são esses pássaros? Que pássaros são esses? O que você tem semeado ao longo da sua vida, não importa a sua idade. Se você tem 15 anos, se você tem 30 anos, se você tem 50 anos. O que é que você está semeando na sua vida, no terreno da sua existência? Sim, porque a nossa vida
dom de Deus, que é dado por ele e só por ele deve ser tirada, é uma estrada. Os pássaros comem as sementes. Que sementes são essas? Você semeia ódio? Você semeia discórdia? Você semeia a semente da preguiça, principalmente da oração? Você semeia o ódio, o rancor, aquele rancor lá, aquele rancor que você não consegue esquecer de jeito nenhum? E que pássaros são esses? São as pessoas que se alimentam desse tipo de semente. Porque nós atraímos para a nossa vida tudo aquilo que a gente planta. Então, se eu sou uma pessoa rancorosa, nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Se eu conviver com pelo menos 3 rancorosos, eu vou ser um poço de rancor. Claro, eu só escuto isso. Esses são os pássaros. As pessoas que nós atraímos para a nossa vida. E eles comem. Eles são vorazes. Mas também existem os pássaros externos. Fatores externos que fazem com que a sua semente, mesmo sendo boa, eles comam. Você sai de casa até bem disposto para trabalhar. Bem disposta para trabalhar, para estudar. Aí vem uma notícia na internet que lhe desagrada. Rede social é uma coisa muito boa, a internet é uma coisa maravilhosa, tanto que eu tô podendo interagir com você pela internet. Glória a Deus por isso, né? Quantas orações, quantas pessoas não semearam o bem através da internet nesta pandemia, né? Mas a internet também tem coisa muito ruim, tem o lado obscuro, né? Então eu abro as páginas das notícias e eu começo a me envenenar. E eu me envenenando, aquele veneno comeu toda a minha boa semente que eu semeei ali. De altruísmo, de perdão, de estar junto, de ser solidário, de ser humano. Tá faltando humanidade no mundo, né? Então, uma notícia ruim sobre governos, oposições, deslizes, seja lá o que for, de quem for, até um time de futebol que você gosta e ele perdeu e você se envenenou ali, ele é um pássaro. Ele está comendo a sua semente, sua boa semente. Está comendo. Viu? Como que é complexo e ao mesmo tempo tão simples de entender. Mas vamos adiante. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque a terra era pouco profunda. O solo do seu coração. Qual a profundidade do solo do seu coração? Ah, Vânia, meu coração até que é profundo. Mas eu tento semear na minha casa a boa semente e eu não consigo, porque meu pai é um grosso, porque minha mãe é uma estúpida, uma ignorante, porque minha mãe só reclama de tudo, minha mãe não... eu não faço nada que preste para minha mãe, eu sou preterido, preterida, fulano é preferido, preferida, né? Então o solo ali é pedregoso, Vânia, né? É só o dessas pessoas que é pedregoso ou o seu também é? Fica uma questão para você responder para você, não para Vânia. Mas se você quiser fazer uma anotação na sua agenda, no seu caderno, para você refletir. Porque autoconhecimento foi o que Jesus mais provocou na gente com essas parábolas. Autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu começo a conhecer o outro. E quando eu começo a conhecer o outro,
o solo da minha vida e do meu coração vai se aprofundando para as sementes germinarem. Vamos adiante? Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. A raiz nunca pode estar só no outro. Tem que estar na gente também. A raiz sempre tem que estar primeiro na gente. O nosso solo é que tem que ter profundidade, tem que ter raiz. E quem é a raiz, se não for Jesus Cristo? Quem pode ser a raiz, se não for Jesus? Que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Vejam a simplicidade e a complexidade ao mesmo tempo de entender essa parábola do semeador. Vamos em frente? Tá ficando bom. Eu, pelo menos, estou achando. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Vou dar um exemplo por mim mesma. Por mim. Atravessar um luto de uma pessoa querida, amada, que eu digo que tive a honra de ter um anjo na terra que eu chamei de mãe, e perdê-la de uma forma brusca, brutal, desumana. Eu teria duas escolhas para fazer na minha vida, se eu não buscasse seguir o semeador que é Jesus Cristo. Eu tinha dois caminhos. Me tornar só espinho. Jogar a crisma pro alto. Jogar a turma da Eucaristia pro alto. Jogar a Igreja Católica pro alto. Jogar Jesus fora. Porque o espinho da revolta ia crescer aqui, no solo do meu coração. Dói perder? Só eu, minhas irmãs e Deus sabemos o quanto dói. Mas eu não me deixei abater. Sabe por quê? Porque eu não quis que este espinho crescesse dentro de mim. Porque se esse espinho crescer, eu vou afetar a minha vida conjugal. Eu vou afetar a minha vida profissional. Eu vou afetar as minhas relações interpessoais. Eu não vou viver com mais ninguém. Eu vou dizer que o mundo não presta. Eu vou querer encontrar culpados. Eu vou querer apontar o dedo para cada um. Foi você, foi fulano, foi do mais alto escalão ao mais baixo. Eu não tenho esse direito, mas não é com os outros, não é comigo. Porque eu não sou daqui. Eu estou aqui. E se você acolher essa frase, você vai repetir ela comigo. Eu não sou daqui. Eu estou aqui, de passagem. Porque o caminho de todos nós é ao lado de Cristo. É na vida eterna. Mas a gente tem que ser bons semeadores. Isso é fácil? É fácil eu dar uma catequese com 2 meses de luto, né? Sofrida que você não imagina. Mas quando vem o espinho, você não mora aqui. Aqui é morada de Jesus. Ninguém mais. Meu corpo é templo do Espírito Santo. E a minha mente é do Espírito Santo. É do Senhor Jesus. Nada de espinho. Então esse é um exemplo bem concreto que você pode usar para todas as outras fases da sua vida. Todas. Sem exceção. Mas vamos em frente? Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Para você ser um bom semeador, não se engane, meu irmão, minha irmã.
Não espere que os outros façam por você. O convite de crismar-se, o chamado, este chamado, eu quero ser catequizando de crisma, eu quero me crismar, é um convite a ser o semeador da boa terra. Você está sendo convidada à boa terra. No seu trabalho, com o seu chefe, que pode ser maravilhoso, maravilhosa, e pode ser um passarinho que quer comer lá a sua boa semente. Pode. Ele pode. Cabe a ele mudar? Ele não conhece Jesus, mas você conhece. Você conhece. E você não é evangélico. Você não é protestante, aliás. Evangélico você é, eu sou. Nós estamos com o evangelho na mão. Nós somos evangélicos. Nós não somos protestantes, que é bem diferente. E você está conhecendo Jesus. Então, você, eu, nós, é que temos que dar bom testemunho. E quando a gente dá bom testemunho, mesmo que o terreno seja pedregoso, mesmo que o passarinho venha e coma, mesmo que o solo não tenha profundidade, uma hora vai dar frutos 100 por 1, 30 por 1, 2 por 1, mas vai dar. Então, eu quis de todo o meu coração que você lesse essa parábola, você meditasse nessa parábola, né? E eu gostaria muito, muito que essa catequese de hoje ela pudesse realmente entrar no seu coração e dizer assim, realmente é isso que eu quero, é Jesus que eu quero ser o semeador dele. É meu dever, é seu dever reconstruir este mundo que tá todo doido, todo torto, mas é dever nosso. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos chamados por ele. Nós fomos tão amados, derramou até a última gota do seu preciosíssimo sangue. Julho é o mês do preciosíssimo sangue de Jesus. Então valorize cada gota derramada, sendo um bom semeador, uma boa semeadora. Isso vai lhe impedir de ter sofrimentos durante sua vida? Nananina, não. Tire por mim. Olhe por mim. Olhe para mim. Não vai impedir. Mas muitos vão testemunhar Jesus nas tuas ações, nas tuas atitudes. E mesmo que você parta desta vida, alguém haverá de dizer de coração aberto, sem hipocrisia. Porque quando todo mundo morre, santificam, né? Às vezes a pessoa até que é meio diabinha, né? Mas morreu, virou santo, né? Não. O cristão autêntico, o cristão católico, o soldado de Cristo, haverá de ter de dizer assim, aí sabia amar a Deus, viu? Aí tinha fé, viu? Aí era uma rocha. Se eu conseguir, nós temos 4 catequizandos. Eu, comunidade Frei Galvão, tem 4 catequizandos de crisma. Se eu conseguir que plante isso no seu coração, eu já posso morrer em paz. Eu vou viver muito tempo ainda, que eu já fui avisada. Mas eu já posso morrer em paz. Tranquila. Que o que falamos hoje, você entendeu perfeitamente. Não tenha medo dos terrenos pedregosos, não tenha medo dos pássaros, não tenha medo dos solos que não têm profundidade, dessas pessoas rasas. Não se deixe abater pelos problemas, porque Cristo é contigo. Ele disse, antes de ascender ao céu, estarei com vocês até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. E Jesus também nos diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, todos os dias, levante
da sua cama, erga a cabeça e diga: Jesus, caminhe comigo. Sozinho, sem o Senhor, nada eu posso fazer. Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós dois, eu e você. O que é que nós vamos fazer hoje? Vai ser diferente. O seu dia vai ser diferente. Então, meu querido catequizando, minha querida catequizanda, eu quero que você reflita. Até o próximo final de semana nós teremos outro encontro. Eu, desde já, convido você que possa frequentar a comunidade Frei Galvão. Eu não terei catequese de Eucaristia presencial e não terei catequese de Crisma presencial, porque sábado é um dia muito especial. Além de catequista, eu sou missionária de Mãe Rainha, aqui no bairro. Então, chegou a ordem da Alemanha e finalmente as imagens peregrinas vão poder caminhar nos lares de novo. Educando, Maria educando esses lares aqui, da comunidade Frei Galvão. Eu conto com a sua presença para deixar, o padre vai fazer o reenvio das imagens, vai ser uma coisa muito bonita. Entregue-se a Maria Santíssima também, se você puder. Venha para a missa que eu vou estar. Eu vou estar lá esperando você. De braços abertos. Eu quero os meus catequizandos perto de mim. As crianças e vocês da Crisma. Então, quem puder, faça uma forcinha. Dia 18, às 18 horas do dia 31 de julho. Eu me despeço de você desejando saúde, paz e bem. A gente se encontra lá. E como o Padre Arlindo de Tamandaré diz, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Um beijo. Jesus proteja e abençoe a todos. Até o próximo vídeo.